2030, promulga a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, concluída em 23 de maio de 1969, com reserva aos artigos 25 e 66. O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, inciso 4 da Constituição, considerando que o Congresso Nacional aprovou, por meio do Decreto Legislativo 496, a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, concluída em 23 de maio de 1969, com reserva aos artigos 25 e 66. Considerando que o governo brasileiro depositou o instrumento de ratificação da referida convenção junto ao secretário-geral das Nações Unidas em 25 de setembro de 2009. Decreta, artigo 1º, a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, concluída em 23 de maio de 1969, com reserva aos artigos 25 e 66, apensa por cópia ao presente decreto, será executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém. Artigo 2º. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão da referida Convenção ou que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional, nos termos do artigo 49, inciso 1 da Constituição. Artigo 3º. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação. Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados. Os Estados-partes na presente Convenção, considerando o papel fundamental dos tratados na história das relações internacionais, reconhecendo a importância cada vez maior dos tratados como fonte do direito internacional e como meio de desenvolver a cooperação pacífica entre as nações, quaisquer que sejam seus sistemas constitucionais e sociais. Constatando que os princípios do livre consentimento e da boa-fé e a regra pacta sunt servanda são universalmente reconhecidos. Afirmando que as controvérsias relativas aos tratados, tais como outras controvérsias internacionais, devem ser solucionadas por meios pacíficos e de conformidade com os princípios da justiça e do direito internacional. Recordando a determinação dos povos das Nações Unidas de criar condições necessárias à manutenção da justiça e do respeito às obrigações decorrentes dos tratados. Conscientes dos princípios de direito internacional incorporados na Carta das Nações Unidas, tais como os princípios da igualdade de direitos e da autodeterminação dos povos, da igualdade soberana e da independência de todos os Estados, da não intervenção nos assuntos internos dos Estados, da proibição da ameaça ou do emprego da força e do respeito universal e observância dos direitos humanos e das liberdades fundamentais para todos, acreditando que a codificação e o desenvolvimento progressivo do direito dos tratados alcançados na presente Convenção promoverão os propósitos das Nações Unidas enunciados na Carta, que são a manutenção da paz e da segurança internacionais, o desenvolvimento das relações amistosas e a consecução da cooperação entre as nações. Afirmando que as regras do direito internacional consuetudinário continuarão a reger as questões não reguladas pelas disposições da presente Convenção. Convieram no seguinte: parte 1, Introdução, artigo 1º. Âmbito da presente Convenção.
A presente convenção aplica-se aos tratados entre Estados. Artigo 2º. Expressões empregadas. 1. Para os fins da presente convenção. Alínea A. Significa um acordo internacional concluído por escrito entre Estados e regido pelo direito internacional, quer conste de um instrumento único, quer de dois ou mais instrumentos conexos, qualquer que seja sua denominação específica. A linha B, ratificação. Aceitação, aprovação e adesão significam, conforme o caso, o ato internacional, assim denominado, pelo qual um Estado estabelece no plano internacional o seu consentimento em obrigar-se por um tratado. A linha C. Plenos poderes significa um documento expedido pela autoridade competente de um Estado e pelo qual são designadas uma ou várias pessoas para representar o Estado na negociação, adoção ou autenticação do texto de um tratado para manifestar o consentimento do Estado em obrigar-se por um tratado ou para praticar qualquer outro ato relativo a um tratado. A linha D, reserva, significa uma declaração unilateral, qualquer que seja a sua redação ou denominação, feita por um Estado ao assinar, ratificar, aceitar ou aprovar um tratado, ou a ele aderir com o objetivo de excluir ou modificar o efeito jurídico de certas disposições do tratado em sua aplicação a esse Estado. A linha E. Estado negociador. Significa um Estado que participou na elaboração e na adoção do texto do tratado. A linha F. Estado contratante. Significa um Estado que consentiu em se obrigar pelo tratado, tenha ou não o tratado entrado em vigor. A linha G. Parte significa um Estado que consentiu em se obrigar pelo tratado em relação ao qual este esteja em vigor. A linha H, terceiro Estado, significa um Estado que não é parte no tratado. A linha I, organização internacional, significa uma organização intergovernamental. 2. As disposições do parágrafo 1º relativas às expressões empregadas na presente convenção não prejudicam o emprego dessas expressões, nem os significados que lhes possam ser dados na legislação interna de qualquer Estado. Acordos internacionais excluídos do âmbito da presente convenção. O fato de a presente convenção não se aplicar a acordos internacionais concluídos entre Estados e outros sujeitos de direito internacional, ou entre estes outros sujeitos de direito internacional, ou a acordos internacionais que não sejam concluídos por escrito, não prejudicará, a linha A eficácia jurídica desses acordos. A linha B, a aplicação a esses acordos de quaisquer regras enunciadas na presente convenção, às quais estariam sujeitos em virtude do direito internacional, independentemente da convenção. A linha C, a aplicação da convenção às relações entre Estados reguladas em acordos internacionais em que sejam igualmente partes outros sujeitos de direito internacional. Artigo 4º. Irretroatividade da presente convenção. Sem prejuízo da aplicação de quaisquer regras enunciadas na presente convenção, a que os tratados estariam sujeitos em virtude do direito internacional, independentemente da convenção, esta somente se aplicará aos tratados concluídos
por estados após sua entrada em vigor em relação a esses estados. Artigo 5. Tratados constitutivos de organizações internacionais e tratados adotados no âmbito de uma organização internacional. A presente convenção aplica-se a todo tratado que seja o instrumento constitutivo de uma organização internacional e a todo tratado adotado no âmbito de uma organização internacional sem prejuízo de quaisquer normas relevantes da organização. Parte 2. Conclusão e entrada em vigor de tratados. Seção 1. Conclusão de tratados. Artigo 6º. Capacidade dos Estados para concluir tratados. Todo Estado tem capacidade para concluir tratados. Artigo 7. Plenos poderes. Uma pessoa é considerada representante de um Estado para a adoção ou autenticação do texto de um tratado ou para expressar o consentimento do Estado em obrigar-se por um tratado se: alínea A, apresentar plenos poderes apropriados ou, alínea B, a prática dos Estados interessados ou outras circunstâncias indicarem que a intenção do Estado era considerar essa pessoa seu representante para esses fins e dispensar os plenos poderes. 2. Em virtude de suas funções e independentemente da apresentação de plenos poderes, são considerados representantes do seu Estado. Alínea A. Os chefes de Estado, os chefes de governo e os ministros das relações exteriores, para a realização de todos os atos relativos à conclusão de um tratado. Alínea B. Os chefes de missão diplomática para a adoção do texto de um tratado entre o Estado acreditante e o Estado junto ao qual estão acreditados. Alínea C. Os representantes acreditados pelos Estados perante uma conferência ou organização internacional ou um de seus órgãos para a adoção do texto de um tratado em tal conferência, organização ou órgão. Artigo 8º. Confirmação posterior de um ato praticado sem autorização. Um ato relativo à conclusão de um tratado praticado por uma pessoa que, nos termos do artigo 7, não pode ser considerada representante de um Estado para esse fim, não produz efeitos jurídicos, a não ser que seja confirmado posteriormente por esse Estado. Artigo 9. Adoção do texto. 1. A adoção do texto do tratado efetua-se pelo consentimento de todos os Estados que participam da sua elaboração, exceto quando se aplica o disposto no parágrafo 2º. 2. A adoção do texto de um tratado numa conferência internacional efetua-se pela maioria de 2/3 dos Estados presentes e votantes, salvo se esses Estados, pela mesma maioria, decidirem aplicar uma regra diversa. Artigo 10. A autenticação do texto. O texto de um tratado é considerado autêntico e definitivo. Alínea A. Mediante o processo previsto no texto ou acordado pelos Estados que participam da sua elaboração. Ou, alínea B, na ausência de tal processo, pela assinadura ad referendo ou rúbrica, pelos representantes desses Estados do texto do tratado ou da ata final da conferência que incorporar o referido texto. Artigo 11.
Meios de manifestar consentimento em obrigar-se por um tratado. O consentimento de um Estado em obrigar-se por um tratado pode manifestar-se pela assinatura, troca dos instrumentos constitutivos do tratado, ratificação, aceitação, aprovação ou adesão, ou por quaisquer outros meios, se assim acordado. Artigo 12. Consentimento em obrigar-se por um tratado manifestado pela assinatura. 1. O consentimento de um Estado em obrigar-se por um tratado manifesta-se pela assinatura do representante desse Estado. A linha A. Quando o tratado dispõe que a assinatura terá esse efeito. A linha B. Quando se estabeleça de outra forma que os Estados negociadores acordarão em dar à assinatura esse efeito. Ou, a linha C, quando a intenção do Estado interessado em dar esse efeito à assinatura decora dos plenos poderes de seu representante ou tenha sido manifestada durante a negociação. 2. Para os efeitos do parágrafo 1º. A linha A. A rúbrica de um texto tem o valor de assinatura do tratado, quando ficar estabelecido que os Estados negociadores nisso concordarão. A linha B. A assinatura ad referendum de um tratado pelo representante de um Estado, quando confirmada por esse Estado, vale como assinatura definitiva do tratado. Artigo 13. Consentimento em obrigar-se por um tratado manifestado pela troca dos seus instrumentos constitutivos. O consentimento dos Estados em se obrigarem por um tratado constituído por instrumentos trocados entre eles manifesta-se por essa troca. A linha A. Quando os instrumentos estabeleçam que a troca produzirá esse efeito. Ou, linha B, quando fique estabelecido por outra forma que esses Estados acordaram em que a troca dos instrumentos produziria esse efeito. Artigo 14. Consentimento em obrigar-se por um tratado manifestado pela ratificação, aceitação ou aprovação. 1. O consentimento de um Estado em obrigar-se por um tratado manifesta-se pela ratificação. A linha A, quando o tratado disponha que esse consentimento se manifeste pela ratificação. A linha B, quando por outra forma se estabeleça que os Estados negociadores acordaram em que a ratificação seja exigida. A linha C, quando o representante do Estado tenha assinado o tratado sujeito à ratificação, ou a linha D, quando a intenção do Estado de assinar o tratado sob reserva de ratificação decorra dos plenos poderes de seu representante ou tenha sido manifestada durante a negociação. 2. O consentimento de um Estado em obrigar-se por um tratado manifesta-se pela aceitação ou aprovação, em condições análogas às aplicáveis à ratificação. Consentimento em obrigar-se por um tratado manifestado pela adesão. O consentimento de um Estado em obrigar-se por um tratado manifesta-se pela adesão. A linha A. Quando esse tratado disponha que tal consentimento pode ser manifestado por esse Estado pela adesão. A linha B. Quando por outra forma se estabeleça que os Estados negociadores acordaram em que tal consentimento pode ser manifestado por esse Estado pela adesão. Ou, a linha C, quando todas as partes acordaram posteriormente em que tal consentimento pode ser manifestado por esse Estado pela adesão.
Artigo 16. Troca ou depósito dos instrumentos de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão. A não ser que o tratado disponha diversamente, os instrumentos de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão estabelecem o consentimento de um Estado em obrigar-se por um tratado por ocasião. Alínea A. Da sua troca entre os Estados contratantes. Alínea B. Do seu depósito junto ao depositário. Ou, alínea C. Da sua notificação aos Estados contratantes ou ao depositário, se assim for convencionado. Artigo 17. Consentimento em obrigar-se por parte de um tratado e escolha entre disposições diferentes. 1. Sem prejuízo do disposto nos artigos 19 a 23. O consentimento de um Estado em obrigar-se por parte de um tratado só produz efeito se o tratado o permitir ou se outros Estados contratantes nisso acordarem. 2. O consentimento de um Estado em obrigar-se por um tratado que permite a escolha entre disposições diferentes só produz efeito se as disposições a que se refere o consentimento forem claramente indicadas. Artigo 18. Obrigação de não frustrar o objeto e finalidade de um tratado antes de sua entrada em vigor. Um Estado é obrigado a abster-se da prática de atos que frustrariam o objeto e a finalidade de um tratado, quando, alínea A, tiver assinado ou trocado instrumento constitutivos do tratado, sob reserva de ratificação, aceitação ou aprovação, enquanto não tiver manifestado sua intenção de não se tornar parte no tratado, ou, a linha B, tiver expressado seu consentimento em obrigar-se pelo tratado no período que precede a entrada em vigor do tratado e com a condição de esta não ser indevidamente retardada. Seção 2. Reservas. Artigo 19. Formulação de reservas. Um Estado pode, ao assinar, ratificar, aceitar ou aprovar um tratado, ou a ele aderir, formular uma reserva, a não ser que, alínea A reserva seja proibida pelo tratado. Alínea B, o tratado disponha que só possam ser formuladas determinadas reservas, entre as quais não figure a reserva em questão, ou, alínea C, nos casos não previstos nas alíneas A e B, a reserva seja incompatível com o objeto e a finalidade do tratado. Artigo 20. Aceitação de reservas e objeções às reservas. 1. Uma reserva expressamente autorizada por um tratado não requer qualquer aceitação posterior pelos outros Estados contratantes, a não ser que o tratado assim disponha. 2. Quando se infere do número limitado dos Estados negociadores, assim como do objeto e da finalidade do tratado, que a aplicação do tratado na íntegra entre todas as partes é condição essencial para o consentimento de cada uma delas em obrigar-se pelo tratado. Uma reserva requer a aceitação de todas as partes. 3. Quando o tratado é um ato constitutivo de uma organização internacional, a reserva exige a aceitação do órgão competente da organização, a não ser que o tratado disponha diversamente. 4.
nos casos não previstos nos parágrafos precedentes e a menos que o tratado disponha de outra forma. A linha A aceitação de uma reserva por outro Estado contratante torna o Estado autor da reserva parte no tratado em relação àquele outro Estado. Se o tratado está em vigor ou quando entra em vigor para esses Estados. A linha B, a objeção feita a uma reserva por outro Estado contratante não impede que o tratado entre em vigor entre o Estado que formulou a objeção e o Estado autor da reserva, a não ser que uma intenção contrária tenha sido expressamente manifestada pelo Estado que formulou a objeção. A linha C. Um ato que manifestar o consentimento de um Estado em obrigar-se por um tratado e que contiver uma reserva produzirá efeito logo que, pelo menos, outro Estado contratante aceitar a reserva. 5. Para os fins dos parágrafos 2 e 4, e a não ser que o tratado disponha diversamente, uma reserva é tida como aceita por um Estado, se este não formulou objeção à reserva, quer no decurso do prazo de 12 meses que se seguir a data em que recebeu a notificação, quer na data em que manifestou o seu consentimento em obrigar-se pelo tratado, se esta for posterior. Artigo 21. Efeitos jurídicos das reservas e das objeções às reservas. 1. Uma reserva estabelecida em relação a outra parte, de conformidade com os artigos 19, 20 e 23. A linha A modifica para o autor da reserva, em suas relações com a outra parte, as disposições do tratado sobre as quais incide a reserva, na medida prevista por esta. B. Modifica essas disposições na mesma medida, quanto a essa outra parte em suas relações com o Estado, autor da reserva. 2. A reserva não modifica as disposições do tratado, quanto às demais partes no tratado em suas relações inter se. 3. Quando um Estado que formulou objeção a uma reserva não se opôs à entrada em vigor do tratado entre ele próprio e o Estado autor da reserva. As disposições a que se refere a reserva não se aplicam entre os dois Estados, na medida prevista pela reserva. 2. Retirada de reservas e de objeções às reservas. 1. A não ser que o tratado disponha de outra forma, uma reserva pode ser retirada a qualquer momento, sem que o consentimento do Estado que a aceitou seja necessário para sua retirada. 2. A não ser que o tratado disponha de outra forma, uma objeção a uma reserva pode ser retirada a qualquer momento. 3. A não ser que o tratado disponha ou fique acordado de outra forma. A linha A retirada de uma reserva só produzirá efeito em relação a outro Estado contratante quando este Estado receber a correspondente notificação. A linha B, a retirada de uma objeção a uma reserva só produzirá efeito quando o Estado que formulou a reserva receber notificação dessa retirada. Artigo 23. Processo relativo às reservas. 1. A reserva, a aceitação expressa de uma reserva e a objeção a uma reserva devem ser formuladas por escrito
e comunicadas aos estados contratantes e aos outros estados que tenham o direito de se tornar partes no tratado. 2. Uma reserva formulada quando da assinatura do tratado sob reserva de ratificação, aceitação ou aprovação deve ser formalmente confirmada pelo Estado que a formulou no momento em que manifestar o seu consentimento em obrigar-se pelo tratado. Neste caso, a reserva considerar-se-á feita na data de sua confirmação. 3. Uma aceitação expressa de uma reserva ou objeção a uma reserva feita antes da confirmação da reserva não requer confirmação. 4. A retirada de uma reserva ou de uma objeção a uma reserva deve ser formulada por escrito. Seção 3. Entrada em vigor dos tratados e aplicação provisória. Artigo 24. Entrada em vigor. 1. Um tratado entra em vigor na forma e na data previstas no tratado ou acordadas pelos Estados negociadores. 2. Na ausência de tal disposição ou acordo, um tratado entra em vigor tão logo o consentimento em obrigar-se pelo tratado seja manifestado por todos os Estados negociadores. 3. Quando o consentimento de um Estado em obrigar-se por um tratado for manifestado após sua entrada em vigor, o tratado entrará em vigor em relação a esse Estado, nesta data, a não ser que o tratado disponha de outra forma. 4. Aplicam-se desde o momento da adoção do texto de um tratado as disposições relativas à autenticação de seu texto, à manifestação do consentimento dos Estados em obrigarem-se pelo tratado, a maneira ou a data de sua entrada em vigor, as reservas, as funções de depositário e aos outros assuntos que surjam necessariamente antes da entrada em vigor do tratado. Artigo 25. Aplicação provisória. Um tratado ou uma parte do tratado aplica-se provisoriamente enquanto não entra em vigor se, a linha A, o próprio tratado assim dispuser, ou, a linha B, os Estados negociadores assim acordarem por outra forma. 2. A não ser que o tratado disponha ou os Estados negociadores acordem de outra forma, a aplicação provisória de um tratado ou parte de um tratado em relação a um Estado termina se este Estado notificar aos outros Estados, entre os quais o tratado é aplicado provisoriamente, sua intenção de não se tornar parte do tratado. Parte 3. Observância, aplicação e interpretação de tratados. Seção 1. Observância de tratados. Artigo 26. Pacta sunt servanda. Todo tratado em vigor obriga as partes e deve ser cumprido por elas de boa fé. Artigo 27. Direito interno e observância de tratados. Uma parte não pode invocar as disposições de seu direito interno para justificar o inadimplemento de um tratado. Esta regra não prejudica o artigo 46. Seção 2. Aplicação de tratados. Artigo 28. Irretroatividade de tratados. A não ser que uma intenção diferente se evidencie do tratado ou seja estabelecida de outra forma, suas disposições não obrigam uma parte em relação a um ato ou fato anterior
ou a uma situação que deixou de existir antes da entrada em vigor do tratado, em relação a essa parte. Artigo 29. Aplicação territorial de tratados. A não ser que uma intenção diferente se evidencie do tratado ou seja estabelecida em outra forma, um tratado obriga cada uma das partes em relação a todo o seu território. Artigo 30. Aplicação de tratados sucessivos sobre o mesmo assunto. 1. Sem prejuízo das disposições do artigo 103 da Carta das Nações Unidas, os direitos e obrigações dos Estados, partes, em tratados sucessivos sobre o mesmo assunto, serão determinados de conformidade com os parágrafos seguintes. 2. Quando um tratado estipular que está subordinado a um tratado anterior ou posterior ou que não deve ser considerado incompatível com esse outro tratado, as disposições deste último prevalecerão. 3. Quando todas as partes do tratado anterior são igualmente partes no tratado posterior, sem que o tratado anterior tenha cessado de vigorar, ou sem que a sua aplicação tenha sido suspensa nos termos do artigo 59. O tratado anterior só se aplica na medida em que as suas disposições sejam compatíveis com as do tratado posterior. 4. Quando as partes no tratado posterior não incluem todas as partes no tratado anterior. A linha A. Nas relações entre os Estados partes, nos dois tratados, aplica-se o disposto no parágrafo 3º. A linha B. Nas relações entre um Estado parte nos dois tratados e em um Estado parte apenas em um desses tratados, o tratado em que os dois Estados são partes regem os seus direitos e obrigações recíprocos. 5. O parágrafo 4 aplica-se sem prejuízo do artigo 41 ou de qualquer questão relativa à extinção ou suspensão da execução de um tratado nos termos do artigo 60 ou de qualquer questão de responsabilidade que possa surgir para um Estado da conclusão ou da aplicação de um tratado cujas disposições sejam incompatíveis com suas obrigações em relação a outro Estado, nos termos de outro tratado. Seção 3. Interpretação de tratados. Artigo 31. Regra geral de interpretação. 1. Um tratado deve ser interpretado de boa fé, segundo o sentido comum atribuível aos termos do tratado em seu contexto e à luz de seu objetivo e finalidade. 2. Para os fins de interpretação de um tratado, o contexto compreenderá, além do texto, seu preâmbulo e anexos. A linha A. Qualquer acordo relativo ao tratado é feito entre todas as partes em conexão com a conclusão do tratado. A linha B. Qualquer instrumento estabelecido por uma ou várias partes em conexão com a conclusão do tratado e aceito pelas outras partes como instrumento relativo ao tratado. 3. Serão levados em consideração juntamente com o contexto. A linha A. Qualquer acordo posterior entre as partes relativo à interpretação do tratado ou à aplicação de suas disposições. A linha B. Qualquer prática seguida posteriormente na aplicação do tratado, pela qual se estabeleça o acordo das partes relativo à sua interpretação. A linha C. Quaisquer regras pertinentes de direito internacional aplicáveis às relações entre as partes.
4. Um termo será entendido em sentido especial, se estiver estabelecido que essa era a intenção das partes. Artigo 32. Meios suplementares de interpretação. Pode-se recorrer a meios suplementares de interpretação, inclusive aos trabalhos preparatórios do tratado e às circunstâncias de sua conclusão, a fim de confirmar o sentido resultante da aplicação do artigo 31, ou de determinar o sentido quando a interpretação de conformidade com o artigo 31. A linha A deixa o sentido ambíguo ou obscuro, ou a linha B conduz a um resultado que é manifestadamente absurdo ou desarrazoado. Artigo 33. A interpretação de tratados autenticados em duas ou mais línguas. 1. Quando um tratado é autenticado em duas ou mais línguas, seu texto faz igualmente fé em cada uma delas, a não ser que o tratado disponha ou as partes concordem que, em caso de divergência, prevaleça um texto determinado. 2. Uma versão do tratado em língua diversa daquelas em que o texto foi autenticado só será considerada texto autêntico se o tratado o previr ou as partes nisso concordarem. 3. Presume-se que os termos do tratado têm o mesmo sentido nos diversos textos autênticos. 4. Salvo o caso em que um determinado texto prevalece nos termos do parágrafo 1º, quando a comparação dos textos autênticos revela uma diferença de sentido que a aplicação dos artigos 31 e 32 não elimina. Adotar-se-á o sentido que é, tendo em conta o objeto e a finalidade do tratado, melhor conciliar os textos. Seção 4. Tratados e terceiros estados. Artigo 34. Regra geral. Com relação a terceiros estados, um tratado não cria obrigações nem direitos para um terceiro estado, sem o seu consentimento. Artigo 35. Tratados que criam obrigações para terceiros estados. Uma obrigação nasce para um terceiro estado de uma disposição de um tratado se as partes no tratado tiverem a intenção de criar a obrigação por meio dessa disposição e o terceiro estado aceitar expressamente por escrito essa obrigação. Artigo 36. Tratados que criam direitos para terceiros estados. Inciso 1. Um direito nasce para um terceiro estado de uma disposição de um tratado se as partes no tratado tiverem a intenção de conferir por meio desta disposição esse direito, quer a um terceiro estado, quer a um grupo de estados a que pertença, quer a todos os estados e o terceiro estado nisso consentir. Presume-se o seu consentimento até indicação em contrário, a menos que o tratado disponha diversamente. 2. Um Estado que exerce um direito nos termos do parágrafo 1º deve respeitar para o exercício desse direito as condições previstas no tratado ou estabelecidas de acordo com o tratado. Artigo 37. Revogação ou modificação de obrigações ou direitos de terceiros estados. 1. Qualquer obrigação que tiver nascido para um terceiro estado nos termos do artigo 35 só poderá ser revogada ou modificada com o consentimento das partes no tratado e do terceiro estado.
salvo se ficar estabelecido que elas haviam acordado diversamente. 2. Qualquer direito que tiver nascido para um terceiro Estado, nos termos do artigo 36, não poderá ser revogado ou modificado pelas partes, se ficar estabelecido ter havido a intenção de que o direito não fosse revogável ou sujeito a modificação sem o consentimento do terceiro Estado. Artigo 38. Regras de um tratado tornadas obrigatórias para terceiros Estados por força do costume internacional. Nada nos artigos 34 a 37 impede que uma regra prevista em um tratado se torne obrigatória para terceiros Estados como regra consuetudinária de direito internacional, reconhecida como tal. Parte 4. Emenda e modificação de tratados. Artigo 39. Regra geral relativa à emenda de tratados. Um tratado poderá ser emendado por acordo entre as partes. As regras estabelecidas na parte 2 aplicar-se-ão a tal acordo, salvo na medida em que o tratado dispuser diversamente. Artigo 40. Emenda de tratados multilaterais. 1. A não ser que o tratado disponha diversamente, a emenda de tratados multilaterais reger-se-á pelos parágrafos seguintes. 2. Qualquer proposta para emendar um tratado multilateral entre todas as partes deverá ser notificada a todos os Estados contratantes, cada um dos quais terá o direito de participar. Alínea A. Na decisão quanto à ação a ser tomada sobre essa proposta. Alínea B. Na negociação e conclusão de qualquer acordo para a emenda do tratado. 3. Todo Estado que possa ser parte no tratado poderá igualmente ser parte no tratado emendado. 4. O acordo de emenda não vincula os Estados que já são partes no tratado e que não se tornaram partes no acordo de emenda. Em relação a esses Estados, aplicar-se-á o artigo 30, parágrafo 4º. 5. Qualquer Estado que se torne parte no tratado após a entrada em vigor do acordo de emenda será considerado, a menos que manifeste intenção diferente. Alínea A. Parte do tratado emendado. Alínea B. Parte no tratado não emendado em relação às partes no tratado não vinculadas pelo acordo de emenda. 41. Acordos para modificar tratados multilaterais somente entre algumas partes. 1. Duas ou mais partes num tratado multilateral podem concluir um acordo para modificar o tratado somente entre si, desde que, alínea A, a possibilidade de tal modificação seja prevista no tratado ou, alínea B, a modificação em questão não seja proibida pelo tratado e não prejudique o gozo pelas outras partes dos direitos provenientes do tratado, nem o cumprimento de suas obrigações. A linha I não diga respeito a uma disposição cuja derrogação seja incompatível com a execução efetiva do objeto e da finalidade do tratado em seu conjunto. 2. A não ser que, no caso previsto na linha A do parágrafo 1º, o tratado disponha de outra forma. As partes em questão notificarão às outras partes sua intenção de concluir o acordo e as modificações que este introduz no tratado. Parte 5.
nulidade, extinção e suspensão da execução de tratados. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 42. Validade e vigência de tratados. 1. A validade de um tratado ou do consentimento de um Estado em obrigar-se por um tratado só pode ser contestada mediante aplicação da presente Convenção. 2. A extinção de um tratado, sua denúncia ou a retirada de uma das partes só poderá ocorrer em virtude da aplicação das disposições do tratado ou da presente Convenção. A mesma regra aplica-se à suspensão da execução de um tratado. Artigo 43. Obrigações impostas pelo direito internacional. Independentemente de um tratado, a nulidade de um tratado, sua extinção ou denúncia, a retirada de uma das partes ou a suspensão da execução de um tratado, em consequência da aplicação da presente Convenção ou das disposições do tratado, não prejudicarão de nenhum modo o dever de um Estado de cumprir qualquer obrigação enunciada no tratado, a qual estaria ele sujeito em virtude do direito internacional, independentemente do tratado. Artigo 44. Divisibilidade das disposições de um tratado. 1. O direito de uma parte, previsto num tratado ou decorrente do artigo 56, de denunciar, retirar-se ou suspender a execução do tratado, só pode ser exercido em relação à totalidade do tratado, a menos que este disponha ou as partes acordem diversamente. 2. Uma causa de nulidade, de extinção, de retirada de uma das partes ou de suspensão de execução de um tratado reconhecida na presente Convenção só pode ser alegada em relação à totalidade do tratado, salvo nas condições previstas nos parágrafos seguintes ou no artigo 60. 3. Se a causa diz respeito apenas a determinadas cláusulas, só pode ser alegada em relação a essas cláusulas e desde que, alínea A, essas cláusulas sejam separáveis do resto do tratado no que concerne à sua aplicação. A linha B, resulte do tratado ou fique estabelecido de outra forma que a aceitação dessas cláusulas não constituía para a outra parte ou para as outras partes do tratado uma base essencial do seu consentimento em obrigar-se pelo tratado em seu conjunto. A linha C, não seja injusto continuar a executar o resto do tratado. 4. Nos casos previstos nos artigos 49 e 50, o Estado que tem o direito de alegar o dolo ou a corrupção pode fazê-lo em relação à totalidade do tratado, ou, nos termos do parágrafo 3º, somente a determinadas cláusulas. 5. Nos casos previstos nos artigos 51, 52 e 53, a divisão das disposições de um tratado não é permitida. Artigo 45. Perda do direito de invocar causa de nulidade e extinção retirada, ou suspensão da execução de um tratado. Um Estado não pode mais invocar uma causa de nulidade, de extinção, de retirada ou de suspensão da execução de um tratado, com base nos artigos 46 a 50, ou nos artigos 60 e 62, se depois de haver tomado conhecimento dos fatos, esse Estado, a linha A, tiver aceito expressamente que o tratado é válido, permanece em vigor ou continua em execução, conforme o caso.
ou, a linha B, em virtude de sua conduta, deva ser considerado como tendo concordado em que o tratado é válido, permanece em vigor ou continua em execução, conforme o caso. Seção 2. Nulidade de tratados. Artigo 46. Disposições do direito interno sobre competência para concluir tratados. 1. Um Estado não pode invocar o fato de que seu consentimento em obrigar-se por um tratado foi expresso em violação de uma disposição de seu direito interno sobre competência para concluir tratados, a não ser que essa violação fosse manifesta e dissesse respeito a uma norma de seu direito interno de importância fundamental. 2. Uma violação é manifesta se for objetivamente evidente para qualquer Estado que proceda na matéria de conformidade com a prática normal e de boa-fé. Artigo 47. Restrições específicas ao poder de manifestar o consentimento de um Estado. Se o poder conferido a um representante de manifestar o consentimento de um Estado em obrigar-se por um determinado tratado tiver sido objeto de restrição específica, o fato de o representante não respeitar a restrição não pode ser invocado como invalidando o consentimento expresso, a não ser que a restrição tenha sido notificada aos outros Estados negociadores antes da manifestação do consentimento. Artigo 48. Erro. 1. Um Estado pode invocar erro no tratado como tendo invalidado o seu consentimento, em obrigar-se pelo tratado se o erro se referir a um fato ou situação que esse Estado supunha existir no momento em que o tratado foi concluído e que constituía uma base essencial de seu consentimento em obrigar-se pelo tratado. 2. O parágrafo 1º não se aplica se o referido Estado contribui para tal erro, pela sua conduta, ou se as circunstâncias forem tais que o Estado devia ter apercebido da possibilidade de erro. 3. Um erro relativo à redação do texto de um tratado não prejudicará sua validade. Neste caso, aplicar-se-á o artigo 79. Artigo 49. Dolo. Se um Estado foi levado a concluir um tratado pela conduta fraudulenta de outro Estado negociador, o Estado pode invocar a fraude como tendo invalidado o seu consentimento em obrigar-se pelo tratado. Corrupção de representante de um Estado. Se a manifestação do consentimento de um Estado em obrigar-se por um tratado foi obtida por meio da corrupção de seu representante, pela ação direta ou indireta de outro Estado negociador, o Estado pode alegar tal corrupção como tendo invalidado o seu consentimento em obrigar-se pelo tratado. Artigo 51. Coação de representante de um Estado. Não produzirá qualquer efeito jurídico a manifestação do consentimento de um Estado em obrigar-se por um tratado que tenha sido obtida pela coação de seu representante, por meio de atos ou ameaças dirigidas contra ele. Artigo 52. Coação de um Estado pela ameaça ou emprego da força. É nulo um tratado cuja conclusão foi obtida pela ameaça ou o emprego da força em violação dos princípios de direito internacional incorporados na Carta das Nações Unidas. Artigo 53. Tratado em conflito com uma norma imperativa de direito internacional geral, jus cogens.
É nulo um tratado que, no momento de sua conclusão, conflite com uma norma imperativa de direito internacional geral para os fins da presente convenção. Uma norma imperativa de direito internacional geral é uma norma aceita e reconhecida pela comunidade internacional dos Estados como um todo, como norma da qual nenhuma derrogação é permitida e que só pode ser modificada por norma ulterior de direito internacional geral da mesma natureza. Seção 3. Extinção e suspensão da execução de tratados. Artigo 54. Extinção ou retirada de um tratado em virtude de suas disposições ou por consentimento das partes. A extinção de um tratado ou a retirada de uma das partes pode ter lugar. A linha A, de conformidade com as disposições do tratado, ou a linha B, a qualquer momento, pelo consentimento de todas as partes, após consulta com os outros estados contratantes. Artigo 55. Redução das partes num tratado multilateral aquém do número necessário para sua entrada em vigor, a não ser que o tratado disponha diversamente. Um tratado multilateral não se extingue pelo simples fato de que o número de partes ficou aquém do número necessário para sua entrada em vigor. Artigo 56. Denúncia ou retirada de um tratado que não contém disposições sobre extinção, denúncia ou retirada. 1. Um tratado que não contém disposição relativa à sua extinção e que não prevê denúncia ou retirada não é suscetível de denúncia ou retirada, a não ser que, a linha A, se estabeleça terem as partes tensionado admitir a possibilidade da denúncia ou retirada, ou, a linha B, um direito de denúncia ou retirada possa ser deduzido da natureza do tratado. 2. Uma parte deverá notificar, com pelo menos 12 meses de antecedência, a sua intenção de denunciar ou de se retirar de um tratado, nos termos do parágrafo 1º. Artigo 57. Suspensão da execução de um tratado em virtude de suas disposições ou pelo consentimento das partes. A execução de um tratado em relação a todas as partes ou a uma parte determinada pode ser suspensa. A linha A, de conformidade com as disposições do tratado, ou a linha B, a qualquer momento pelo consentimento de todas as partes, após consulta com os outros estados contratantes. Artigo 58. Suspensão da execução de tratado multilateral por acordo apenas entre algumas das partes. 1. Duas ou mais partes num tratado multilateral podem concluir um acordo para suspender temporariamente e somente entre si a execução das disposições de um tratado, se, a linha A possibilidade de tal suspensão estiver prevista pelo tratado, ou B, essa suspensão não for proibida pelo tratado, e não prejudicar o gozo pelas outras partes dos seus direitos decorrentes do tratado nem o cumprimento de suas obrigações. A linha I não for incompatível com o objeto e a finalidade do tratado. 2. Salvo se, num caso previsto no parágrafo 1º, o tratado dispuser diversamente, as partes em questão notificarão às outras partes sua intenção de concluir o acordo e as disposições do tratado, cuja execução pretendem suspender. Artigo 59. Extinção ou suspensão da execução de um tratado em virtude da conclusão de um tratado posterior.
Considerar-se-á extinto um tratado se todas as suas partes concluírem um tratado posterior sobre o mesmo assunto. A linha A, resultar do tratado posterior ou ficar estabelecido por outra forma que a intenção das partes foi regular o assunto por este tratado, ou a linha B, as disposições do tratado posterior forem de tal modo incompatíveis com as do anterior, que os dois tratados não possam ser aplicados ao mesmo tempo. 2. Considera-se apenas suspensa a execução do tratado anterior se depreender do tratado posterior ou ficar estabelecido de outra forma que essa era a intenção das partes. Artigo 60. Extinção ou suspensão da execução de um tratado em consequência de sua violação. 1. Uma violação substancial de um tratado bilateral por uma das partes autoriza a outra parte a invocar a violação como causa de extinção ou suspensão da execução de tratado, no todo ou em parte. 2. Uma violação substancial de um tratado multilateral por uma das partes autoriza, a linha A, as partes, por consentimento unânime, a suspenderem a execução do tratado no todo ou em parte, ou a extinguirem o tratado, quer a linha I nas relações entre elas e o Estado faltoso, a linha II entre todas as partes, a linha B, uma parte especialmente prejudicada pela violação, a invocá-la como causa para suspender a execução do tratado, no todo ou em parte, nas relações entre ela e o Estado faltoso. A linha C. Qualquer parte que não seja o Estado faltoso a invocar a violação como causa para suspender a execução do tratado, no todo ou em parte, no que lhe diga respeito, se o tratado for de tal natureza que uma violação substancial de suas disposições por parte modifique radicalmente a situação de cada uma das partes quanto ao cumprimento posterior de suas obrigações decorrentes do tratado. 3. Uma violação substancial do tratado para os fins deste artigo consiste, a linha A, numa rejeição do tratado não sancionada pela presente convenção. A linha B, na violação de uma disposição essencial para a consecução do objeto ou da finalidade do tratado. 4. Os parágrafos anteriores não prejudicam qualquer disposição do tratado aplicável em caso de violação. 5. Os parágrafos 1 a 3 não se aplicam às disposições sobre a proteção da pessoa humana, contidas em tratados de caráter humanitário, especialmente as disposições que proíbem qualquer forma de represália contra pessoas protegidas por tais tratados. 1. Impossibilidade superveniente de cumprimento. 1. Uma parte pode invocar a impossibilidade de cumprir um tratado como causa para extinguir o tratado ou dele retirar-se, se esta possibilidade resultar da destruição ou do desaparecimento definitivo de um objeto indispensável ao cumprimento do tratado. Se a impossibilidade for temporária, pode ser invocada somente como causa para suspender a execução do tratado. 2. A impossibilidade de cumprimento não pode ser invocada por uma das partes como causa para extinguir um tratado, dele retirar-se ou suspender a execução do mesmo, se a impossibilidade resultar de uma violação por essa parte, quer que uma obrigação decorrente do tratado
quer de qualquer outra obrigação internacional em relação a qualquer outra parte do tratado. Artigo 62. Mudança fundamental de circunstâncias. 1. Uma mudança fundamental de circunstâncias ocorrida em relação às existentes no momento da conclusão de um tratado e não prevista pelas partes não pode ser invocada como causa para extinguir um tratado ou dele retirar-se, salvo se: alínea A existência dessas circunstâncias tiver constituído uma condição essencial do consentimento das partes em obrigarem-se pelo tratado. A linha B, essa mudança tiver por efeito a modificação radical do alcance das obrigações ainda pendentes de cumprimento em virtude do tratado. 2. Uma mudança fundamental de circunstâncias não pode ser invocada pela parte como causa para extinguir um tratado ou dele retirar-se. A linha A. Se o tratado estabelecer limites ou, a linha B, se a mudança fundamental resultar de violação pela parte que a invoca, seja de uma obrigação decorrente do tratado, seja de qualquer outra obrigação internacional em relação a qualquer outra parte no tratado. 3. Se, nos termos dos parágrafos anteriores, uma parte pode invocar uma mudança fundamental de circunstâncias, como causa para extinguir um tratado ou dele retirar-se, pode também invocá-la como causa para suspender a execução do tratado. Artigo 63. Rompimento de relações diplomáticas e consulares. O rompimento de relações diplomáticas ou consulares entre partes em um tratado não afetará as relações jurídicas estabelecidas entre elas pelo tratado, salvo na medida em que a existência de relações diplomáticas ou consulares for indispensável à aplicação do tratado. Artigo 64. Superveniência de uma nova norma imperativa de direito internacional geral, jus cogens. Se sobrevier uma nova norma imperativa de direito internacional geral, qualquer tratado existente que estiver em conflito com essa norma torna-se nulo e extingue-se. Seção 4. Processo. Artigo 65. Processo relativo à nulidade, extinção, retirada ou suspensão da execução de um tratado. 1. Uma parte que, nos termos da presente convenção, invocar, quer um vício no seu consentimento em obrigar-se por um tratado, quer uma causa para impugnar a validade de um tratado, extingui-lo, dele retirar-se ou suspender sua aplicação, deve notificar sua pretensão às outras partes. A notificação indicará a medida que se propõe tomar em relação ao tratado e as razões para isso. 2. Salvo em caso de extrema urgência, decorrido o prazo de pelo menos 3 meses contados do recebimento da notificação, se nenhuma parte tiver formulado objeções, a parte que fez a notificação pode tomar, na forma prevista pelo artigo 67, a medida que propôs. 3. Se, porém, qualquer outra parte tiver formulado uma objeção, as partes deverão procurar uma solução pelos meios previstos no artigo 33 da Carta das Nações Unidas. 4. Nada nos parágrafos anteriores afetará os direitos ou obrigações das partes,
decorrentes de quaisquer disposições em vigor que obriguem as partes com relação à solução de controvérsias. 5. Sem prejuízo do artigo 45, o fato de um Estado não ter feito a notificação prevista no parágrafo 1º não o impede de fazer tal notificação em resposta a outra parte que exija o cumprimento do tratado ou alegue a sua violação. Artigo 66. Processo de solução judicial, de arbitragem e de conciliação. Se nos termos do parágrafo 3 do artigo 65 nenhuma solução foi alcançada nos 12 meses seguintes à data na qual a objeção foi formulada, o seguinte processo será adotado. A linha A. Qualquer parte na controvérsia sobre a aplicação ou a interpretação dos artigos 53 ou 64 poderá, mediante pedido escrito, submetê-la à decisão da Corte Internacional de Justiça, salvo se as partes decidirem de comum acordo submeter a controvérsia à arbitragem. A linha B. Qualquer parte na controvérsia sobre a aplicação ou a interpretação de qualquer um dos outros artigos da parte 5 da presente Convenção poderá iniciar o processo previsto no anexo à Convenção, mediante pedido nesse sentido ao Secretário-Geral das Nações Unidas. Artigo 67. Instrumentos declaratórios da nulidade, da extinção, da retirada ou suspensão da execução de um tratado. 1. A notificação prevista no parágrafo 1º do artigo 65 deve ser feita por escrito. 2. Qualquer ato que declare a nulidade, a extinção, a retirada ou a suspensão da execução de um tratado nos termos das disposições do parágrafo ou dos parágrafos 2 e 3 do artigo 65 será levada a efeito através de um instrumento comunicado às outras partes, se o instrumento não for assinado pelo chefe de Estado, chefe de governo ou ministro das Relações Exteriores. O representante do Estado que faz a comunicação poderá ser convidado a exibir plenos poderes. Artigo 68. Revogação de notificações e instrumentos previstos nos artigos 65 e 67. Uma notificação ou um instrumento previsto nos artigos 65 ou 67 podem ser revogados a qualquer momento antes que produzam efeitos. Consequências da nulidade, da extinção e da suspensão da execução de um tratado. Artigo 69. Consequências da nulidade de um tratado. 1. É nulo um tratado cuja nulidade resulta das disposições da presente Convenção. As disposições de um tratado nulo não têm eficácia jurídica. 2. Se, todavia, tiverem sido praticados atos em virtude desse tratado. A linha A. Cada parte pode exigir de qualquer outra parte o estabelecimento, na medida do possível, em suas relações mútuas, da situação que teria existido se esses atos não tivessem sido praticados. A linha B. Os atos praticados de boa-fé, antes de a nulidade haver sido invocada, não serão tornados ilegais, pelo simples motivo da nulidade do tratado. 3. Nos casos previstos pelo artigo 49, 50, 51 ou 52, o parágrafo 2 não se aplica com relação à parte a que é imputado o dolo, o ato de corrupção ou a coação. 4. No caso da nulidade do consentimento de um determinado Estado em obrigar-se por um tratado multilateral, aplicam-se as regras
acima nas relações entre esse Estado e as partes no tratado. Artigo 70. Consequências da extinção de um tratado. 1. A menos que o tratado disponha ou as partes acordem de outra forma a extinção de um tratado nos termos de suas disposições ou da presente convenção. A linha A libera as partes de qualquer obrigação de continuar a cumprir o tratado. A linha B não prejudica qualquer direito, obrigação ou situação jurídica das partes criados pela execução do tratado antes de sua extinção. 2. Se um Estado denunciar um tratado multilateral ou dele se retirar, o parágrafo 1º aplica-se nas relações entre esse Estado e cada uma das outras partes no tratado, a partir da data em que produza efeito essa denúncia ou retirada. Artigo 71. Consequências da nulidade de um tratado em conflito com uma norma imperativa de direito internacional geral. 1. No caso de um tratado nulo, em virtude do artigo 53, as partes são obrigadas a linha A. Eliminar, na medida do possível, as consequências de qualquer ato praticado com base em uma disposição que esteja em conflito com a norma imperativa de direito internacional geral. E a linha B. Adaptar suas relações mútuas à norma imperativa do direito internacional geral. 2. Quando um tratado se torne nulo e seja extinto, nos termos do artigo 64, a extinção do tratado. A linha A libera as partes de qualquer obrigação de continuar a cumprir o tratado. A linha B não prejudica qualquer direito, obrigação ou situação jurídica das partes criados pela execução do tratado antes de sua extinção. Entretanto, esses direitos, obrigações ou situações só podem ser mantidos posteriormente, na medida em que sua manutenção não entre em conflito com a nova norma imperativa de direito internacional geral. Artigo 72. Consequências da suspensão da execução de um tratado. 1. A não ser que o tratado disponha ou as partes acordem de outra forma a suspensão da execução de um tratado nos termos de suas disposições ou da presente convenção. A linha A libera as partes entre as quais a execução do tratado seja suspensa, da obrigação de cumprir o tratado nas suas relações mútuas, durante o período da suspensão. A linha B não tem outro efeito sobre as relações jurídicas entre as partes estabelecidas pelo tratado. 2. Durante o período de suspensão, as partes devem abster-se de atos tendentes a obstruir o reinício da execução do tratado. Parte 6. Disposições diversas. Artigo 73. Caso de sucessão de estados, de responsabilidade de um estado e de início de hostilidades. As disposições da presente convenção não prejulgarão qualquer questão que possa surgir em relação a um tratado, em virtude da sucessão de estados, da responsabilidade internacional de um estado ou do início de hostilidades entre estados. Artigo 74. Relações diplomáticas e consulares e conclusão de tratados. O rompimento ou a ausência de relações diplomáticas ou consulares entre dois ou mais estados não obsta à conclusão de tratados entre os referidos estados. A conclusão de um tratado, por si, não produz efeitos sobre as relações diplomáticas ou consulares. Artigo 75. Caso de Estado agressor. As disposições da presente convenção não prejudicam qualquer obrigação que,
em relação a um tratado possa resultar para um Estado agressor de medidas tomadas em conformidade com a Carta das Nações Unidas, relativas à agressão cometida por esse Estado. Parte 7. Depositários, notificações, correções e registro. Artigo 76. Depositários de tratados. 1. A designação do depositário de um tratado pode ser feita pelos Estados negociadores no próprio tratado ou de alguma outra forma. O depositário pode ser um ou mais Estados, uma organização internacional ou o principal funcionário administrativo dessa organização. 2. As funções do depositário de um tratado têm caráter internacional e o depositário é obrigado a agir imparcialmente no seu desempenho. Em especial, não afetará essa obrigação o fato de um tratado não ter entrado em vigor entre algumas das partes ou de ter surgido uma divergência entre um Estado e o depositário, relativa ao desempenho das funções deste último. Artigo 77. Funções dos depositários. 1. As funções do depositário, a não ser que o tratado disponha ou os Estados contratantes acordem de outra forma, compreendem particularmente: a linha A. Guardar o texto original do tratado e quaisquer plenos poderes que lhe tenham sido entregues. A linha B. Preparar cópias autenticadas do texto original e quaisquer textos do tratado em outros idiomas que possam ser exigidos pelo tratado e remetê-los às partes e aos Estados que tenham direito a ser partes no tratado. A linha C. Receber quaisquer assinaturas ao tratado, receber e guardar quaisquer instrumentos, notificações e comunicações pertinentes ao mesmo. A linha D. Examinar se a assinatura ou qualquer instrumento, notificação ou comunicação relativa ao tratado está em boa e devida forma, e, se necessário, chamar a atenção do Estado em causa sobre a questão. A linha E. Informar as partes e os Estados que tenham direito a ser partes no tratado de quaisquer atos, notificações ou comunicações relativas ao tratado. A linha F. Informar os Estados que tenham direito a ser partes no tratado sobre quando tiver sido recebido ou depositado o número de assinaturas ou de instrumentos de ratificação, de aceitação, de aprovação ou de adesão exigidos para a entrada em vigor do tratado. A linha G. Registrar o tratado junto à Secretariado das Nações Unidas. A linha H. Exercer as funções previstas em outras disposições da presente Convenção. 2. Se surgir uma divergência entre um Estado e o depositário a respeito do exercício das funções deste último, o depositário levará a questão ao conhecimento dos Estados signatários e dos Estados contratantes, ou, se for o caso, do órgão competente da organização internacional em causa. Notificações e comunicações. A não ser que o tratado ou a presente convenção disponham de outra forma uma notificação ou comunicação que deva ser feita por um Estado, nos termos da presente convenção. A linha A será transmitida, se não houver depositário, diretamente aos Estados a que se destina, ou, se houver depositário, a este último. A linha B será considerada como tendo sido feita pelo Estado em causa somente a partir do seu recebimento pelo Estado, ao qual é transmitida, ou, se for o caso, pelo depositário. A linha C, se tiver sido transmitida a um depositário, será considerada como tendo sido recebida
pelo Estado, ao qual é destinada somente a partir do momento em que este Estado tenha recebido do depositário a informação prevista no parágrafo 1º do artigo 77. Artigo 79. Correção de erros em textos ou em cópias autenticadas de tratados. 1. Quando após a autenticação do texto de um tratado, os Estados signatários e os Estados contratantes acordarem em que nele existe erro, este, salvo decisão sobre diferente maneira de correção, será corrigido. A linha A. Mediante a correção apropriada no texto, rubricada por representantes devidamente credenciados. A linha B. Mediante a elaboração ou troca de instrumento ou instrumentos em que estiver consignada a correção, que se acordou em fazer, ou a linha C, mediante a elaboração de um texto corrigido da totalidade do tratado, segundo o mesmo processo utilizado para o texto original. 2. Quando o tratado tiver um depositário, este deve notificar aos Estados signatários e contratantes a existência do erro e a proposta de corrigi-lo, e fixar um prazo apropriado durante o qual possam ser formuladas objeções à correção proposta, se expirado o prazo. A linha A. Nenhuma objeção tiver sido feita, o depositário deve efetuar e rubricar a correção do texto, lavrar a ata de retificação do texto e remeter cópias da mesma às partes e aos Estados que tenham direito a ser partes no tratado. A linha B. Uma objeção tiver sido feita, o depositário deve comunicá-la aos Estados signatários e aos Estados contratantes. 3. As regras enunciadas nos parágrafos 1º e 2º aplicam-se igualmente quando o texto, autenticado em duas ou mais línguas, apresentar uma falta de concordância, que, de acordo com os Estados signatários e os Estados contratantes, deva ser corrigida. 4. O texto corrigido substitui ab initio o texto defeituoso, a não ser que os Estados signatários e os Estados contratantes decidam de outra forma. 5. A correção do texto de um tratado já registrado será notificado ao Secretariado das Nações Unidas. 6. Quando se descobrir um erro numa cópia autenticada de um tratado, o depositário deve lavrar uma ata mencionando a retificação e remeter cópia da mesma aos Estados signatários e aos Estados contratantes. Artigo 80. Registro e publicação de tratados. 1. Após sua entrada em vigor, os tratados serão remetidos ao Secretariado das Nações Unidas para fins de registro ou de classificação e catalogação, conforme o caso, bem como de publicação. 2. A designação de um depositário constitui autorização para este praticar os atos previstos no parágrafo anterior. Parte 8. Disposições finais. Artigo 81. Assinatura. A presente convenção ficará aberta à assinatura de todos os Estados-membros das Nações Unidas ou de qualquer das agências especializadas ou da Agência Internacional de Energia Atômica, assim como de todas as partes no Estatuto da Corte Internacional de Justiça e de qualquer outro Estado convidado pela Assembleia Geral das Nações Unidas a tornar-se parte da Convenção da seguinte maneira: até 30 de novembro de 1969, no Ministério Federal dos Negócios Estrangeiros da República da Áustria e, posteriormente, até 30 de abril de 1970, na sede das Nações Unidas em Nova York. Artigo 82. Ratificação. A presente convenção é sujeita à ratificação. Os instrumentos de ratificação
serão depositados junto ao secretário-geral das Nações Unidas. Artigo 83. Adesão. A presente convenção permanecerá aberta à adesão de todo Estado pertencente a qualquer das categorias mencionadas no artigo 81. Os instrumentos de adesão serão depositados junto ao secretário-geral das Nações Unidas. Artigo 84. Entrada em vigor. 1. A presente convenção entrará em vigor no 30º dia em que se seguir a data do depósito do 35º instrumento de ratificação ou adesão. 2. Para cada Estado que ratificar a convenção ou a ela aderir após o depósito do 35º instrumento de ratificação ou adesão, a convenção entrará em vigor no 30º dia após o depósito, por esse Estado, de seu instrumento de ratificação ou adesão. Artigo 85. Textos autênticos. O original da presente convenção, cujos textos em chinês, espanhol, francês, inglês e russo fazem igualmente fé, será depositado junto ao secretário-geral das Nações Unidas, em fé do que os plenipotenciários abaixo assinados, devidamente autorizados por seus respectivos governos, assinaram a presente convenção, feita em Viana aos 23 dias de maio de 1969.